Cristo é. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Do outro, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Queria apenas matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico então insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés, os profetas, que os escutem. O rico então insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente eles irão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a você. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Meus amados, Jesus termina o Evangelho dizendo: mesmo que um ressuscite dentre os mortos e vos fale a verdade, nem assim eles acreditarão. Jesus estava falando dele mesmo, não? Porque veja que o rico olha e diz: se um dos mortos ressuscitar e falar com eles, ou um dos mortos aparecer para eles, eles acreditarão. E Jesus diz o quê? Não, eles não vão acreditar. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Eles viram a ressurreição de Jesus. A Bíblia nos fala sobre essa ressurreição, sobre as palavras de Jesus. E ainda assim, o mundo que nós vivemos acredita em Jesus? Não. Segue os mandamentos de Jesus? Não. E nós aqui falamos muitas coisas boas, coisas de Deus. Falamos sobre família, sobre relacionamentos, sobre filhos. Falamos sobre valores, sobre verdade. Falamos aquilo que é correto. Como Paulo também escrevia aqui a Timóteo na primeira leitura de hoje. Ele dizia: tu que és um homem de Deus,
foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna. O único prêmio que nós temos nessa vida a conquistar é esse, a salvação da alma. O restante, coisas materiais, bens, isso tudo é passageiro. Nós não carregamos nada disso, não levaremos nada disso, e nada disso de fato tem valor. Essas coisas têm preço, mas não têm valor. Seja uma roupa, seja um carro, seja um bem, nada disso é nosso. Nós temos enquanto podemos segurar, nós temos enquanto podemos manter. Mas logo alguém leva. Não vai demorar o dia para que alguém deite na nossa cama, para que use as nossas roupas, para que use o que é nosso, porque nada disso é eterno, é passageiro. Nós não temos a propriedade de nada. Aí você vai dizer, eu tenho, padre, é a minha casa. Não é sua. Porque o dia que o seu CPF for cancelado, outro vai ser dono no seu lugar. O dia que você deixar esse mundo, outros tomarão o seu carro, as suas coisas, e usarão das suas coisas. Quer que eu diga mais? Nem vai se lembrar de você. Vai ter gente que ainda vai dizer assim, olha, essa tonta nunca usou essa toalha. Olha só, estava novinho esse lençol. Então diz aqui, conquista a vida eterna. Vocês foram chamados para fazer parte diante de Deus como suas testemunhas, para que através do bom testemunho da verdade vocês se mantenham íntegros e sem mancha. Quer dizer, porque se a gente se deixar levar por esse mundo, nós podemos perder muitas coisas. Eu não estou dizendo de coisas materiais. Estou dizendo de valores, de verdade, de integridade. E muitas vezes, para manter amizades, para manter pessoas do nosso lado, o que a gente faz? Nós nos anulamos, nos negamos. Muitas vezes, para agradar os outros, nós deixamos a nossa vontade e fazemos tudo pelo outro, achando que as pessoas vão nos amar por aquilo que nós damos ou fazemos. Mas a verdade é que muitas vezes isso só nos escraviza, só nos prende, nos faz sofredores e mais, nos faz pessoas angustiadas. Se você abrir a internet, você vai encontrar muitos perfis de pessoas nesse Setembro Amarelo, por exemplo, que fala sobre a vida e a proteção daqueles que pensam muitas vezes em fazer bobagem, tirar a sua vida. E eu via vários vídeos na rede social que vinha de mães chorando a perca de filhos, filhos chorando a perca da mãe, porque foram pessoas que desistiram de viver. Aí vocês vão dizer porque eram pessoas fracas? Não. A maioria dos vídeos eram pessoas que sorriam, eram pessoas que pareciam normais, pessoas que pareciam estar bem, mas que no coração carregavam uma angústia. E que angústia era essa que essas pessoas carregam e carregavam? Carregam porque tem muitas pessoas que talvez estejam aqui e que na sua cabeça estejam pensando em desistir da vida. Que angústia é essa que essas pessoas carregam? Que dor é essa que as pessoas carregam? É da incompreensão, a da solidão, a da tristeza. Porque nós reclamamos e quando dói a gente fala, ou quando a gente está insatisfeito a gente fala, mas as pessoas não falam que amam. É difícil você ver um pai
que abraça o filho, chora com o filho, fala coisas bonitas. Esses dias também vi um vídeo de uma mãe e o menino segurava o celular enquanto a mãe começava a falar coisas para esse filho. E ela falava assim: a mãe ama muito você, você é muito especial, você é uma criança abençoada. Ela ia falando coisas e você ia vendo o olho da criança enchendo de lágrimas e daqui a pouco a criança começou a chorar compulsivamente. Isso não é um bom sinal. Porque às vezes aquela criança não se sente amada. Porque vê a mãe saindo todo dia, vê pouco a mãe, tem pouco a presença daquela mãe, com a presença daquele pai. A gente vive num mundo que a gente tem que trabalhar muito. E é verdade. A maioria das pessoas tem 2, 3 empregos, tem que fazer jornada dupla, tem que fazer muita coisa. A presença é um luxo. Você ter a presença de alguém. Você imagina uma criança chorar ao ouvir palavras de amor. Talvez você também choraria. Eu também choraria. Porque nós queremos ouvir isso. A pergunta é, por que não falamos? Por que nós não dizemos o quanto as pessoas são importantes para nós? Por que a gente não expressa o amor? Não abraça, não beija, não ama? Por que a gente não faz gestos para aqueles que a gente sente que são especiais para nós? Ah, padre, mas fulano sabe. Será que sabe? Será que o seu marido sabe o quanto ele é importante para você? Será que a sua esposa sabe o quanto ela é importante para você? Você já disse isso, já expressou isso, já mostrou isso? E aí você vai dizer, ah, padre, mas sempre que a gente tem um aniversário, eu dou um jantar, eu faço alguma coisa. Não, você já falou isso. Falar. Segundo, ele diz, Cristo deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. E eu te ordeno, guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha até a volta de Jesus. Que volta é essa? A do nosso dia final. Como Jesus se manteve diante da traição, da dor, da solidão, da indiferença? Porque veja, essas dores que nós sentimos, Jesus também sentiu. Como que nós enfrentamos as nossas dores? Em silêncio? Quietos? Jesus enfrentou com serenidade. Isso mostra a nossa fé. A serenidade de estar bem quando o mundo está caindo aos nossos pés. De não se desesperar. De não perder a força. Mas isso a gente só faz quando nós sabemos quem nós somos. E aqui entra mais um problema. Nem sempre as pessoas sabem quem elas são. Às vezes, as pessoas acham que são alguma coisa. As pessoas dão muito valor na opinião dos outros sobre elas. Escuta o que eu vou dizer. Você não é o que o outro acha, você não é o que o outro pensa, e muito menos você é o que os outros falam de você. Você é você. Então aprenda a conhecer você, a amar você, a respeitar você e a dar limites para os outros. As pessoas não podem nos devorar, não podem nos engolir, as pessoas não podem nos anular. Mas fazem isso comigo o tempo todo, padre, porque você permite. Coloque limites. Determine o que as pessoas podem fazer com você. E tire da tua vida. Ah, mas Jesus disse para perdoar. Sim, não disse para conviver. Não disse em nenhuma parte. Você tem que conviver com pessoas que te machucam. Você tem que ficar com pessoas que te ferem. Você tem que permanecer em lugares que te oprimem. Não. Nós perdoamos as pessoas, mas convivemos com quem nós amamos. E aqui, a última palavra
aprender a entender que muitas pessoas são como Pôncio Pilatos. Então veja, tem os que nos amam, tem os que nos odeiam, tem os que nos prejudicam e tem os que não estão nem aí, meu. E às vezes você quer agradar o que não está nem aí. Então você diz, eu vou fazer porque fulano vai dar valor para mim. Foque em mim aqui. Quem não quer ser ajudado não se ajuda. Quem é egoísta, narcisista, pessoas que só querem o bem-estar delas e só olham para o próprio umbigo, elas nunca vão amar ninguém. Elas são psicopatas. E tem muito psicopata. Tem gente que tira a vida dos outros por centavos. Tem gente que tira a vida dos outros porque não vai com a cara. Então não se iluda. No mundo tem muita gente que não presta. No mundo tem muita gente candidata ao inferno. E é disso que o Evangelho está falando. Olha aqui, Jesus está dizendo no Evangelho que tem gente que não tem jeito. Jesus é Deus e sabe de tudo, hein? Tem pessoas que não são boas. Tem pessoas que não querem ser boas. E tem pessoas que aonde elas entrarem, elas vão ser um câncer. Elas vão destruir, elas vão matar, elas vão sugar, elas vão oprimir até deixar você virar um bagaço. Quantas mulheres maravilhosas se destruíram em um casamento tóxico? Quantos homens maravilhosos viraram um bagaço diante de uma mulher narcisista? Quantos filhos adoeceram e sofreram com mães narcisistas, com pais narcisistas, que não se preocupam com ninguém, que vão criar briga entre irmãos, vão manipular pessoas, vão criar situações, vão oprimir, vão querer ser o centro das atenções. E quando não for, vira a mesa. Tomba todo mundo, destrói todo mundo. É daí que nascem as tragédias. Existem os que nos amam, existem os que nos odeiam, mas o nosso pior inimigo não é o que nos odeia. É os que são o Pôncio Pilatos, os que lavam as mãos. Só que não lava as mãos porque é justo. Não lava as mãos não fazendo nada. Eles nos jogam na cruz para tirar o deles da reta. Eles são capazes de fazer qualquer coisa para que eles permaneçam em pé e sejam o centro de tudo. Hoje, coloca essa palavra no seu coração. Às vezes nós viramos o Lázaro comendo migalhas porque nós não saímos debaixo da mesa de pessoas manipuladoras. O mundo é muito grande para você querer viver de migalhas. O mundo é muito grande para você querer continuar sendo um mendigo de afetos, de amor e de qualquer lixo. Você tem que dar o seu valor. Você tem que se salvar e buscar a sua salvação. Você tem que buscar o seu espaço, o seu lugar e se afastar daquilo que te faz o mal. Amém?